Hoje nós vamos ter a aula diferente hoje, tá, galerinha? A aula é online, né, virtual um pouquinho, por causa do corona. E essa aula que eu vou dar é para a sala Tribo de Judá. Nós temos 4 alunos, que é Tawane, Iris, Juan e a Ana Clara. De vez em quando temos a visita do Pedro, né, mas nós somos 4 aluninhos hoje na nossa sala. E nós estamos trabalhando sobre a revista, né, que é Tempo de Aprender. E nós vamos falar hoje sobre a unidade 1 é Viver com Fé e Sabedoria, Viver com Fé, que é o que nós falamos domingo retrasado, antes da gente entrar nesse corona. E hoje nós vamos falar sobre eu sei que Deus existe. E aí vão perguntar, nossa tia, como que nós sabemos que Deus existe de verdade? Porque os cientistas eles tentam falar que o planeta Terra veio de uma explosão, que surgiu de outras coisas, mas eles não acreditam na palavra de Deus. E nós acreditamos na palavra de Deus, que diz que Deus, ele foi lá, fez a terra em 6 dias, no 7º dia ele descansou. Nós acreditamos nessa palavra. Mas por que nós acreditamos nessa palavra? Porque nós temos fé. E fé é uma coisa que vem do Senhor. E é isso que hoje nós vamos aprender, falar sobre a fé. O que nos une a Deus é a fé. Então vamos lá. Hoje o versículo de hoje, nós vamos falar, está em Hebreus 11, versículo 1. Abrindo a palavra, galerinha, aí em Hebreus 11, versículo 1. Fala assim: ora, a fé é a certeza de coisas que esperam e a convicção de fatos que não se veem. Esse vai ser o nosso versículo chave. Os papais estão aí vendo também como é a aula da criançada, como é a aula da garotada. Então a gente trabalha com um versículo chave, com uma senha secreta, e a gente também trabalha com algumas coisas que podemos compartilhar. Então a palavra, nossa chave aí, nosso versículo secreto hoje, né, a nossa chave é: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. E a nossa senha secreta, a nossa palavra secreta é a fé. E na revistinha, tá lá, que era para vocês lerem, né? Em Gênesis 4, de 3 a 7. Gênesis 4 é o primeiro capítulo da Bíblia. De 3 a 7 vai falar assim. E aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. E agradou o Senhor de Abel de sua oferta, ao passo que Caim de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois sobremaneira caiu, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Se procedes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procedes mal, eis que o pecado jaz à porta. O desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então aqui em Abel, no capítulo 4, de versículo 3 a 7, nós vamos falar sobre Abel e Caim, que a gente já conhece a história, tal, que Caim ele teve inveja, né, de Abel por causa da oferta. Mas não é isso que a gente vai falar. A gente vai falar sobre o fato da sinceridade do coração de Abel. Então assim, nós temos aqui, já vamos falar sobre a sinceridade. Por quê? Abel já tinha um coração sincero com Deus. Ele foi lá e pegou das primícias, das primeiras coisas do seu rebanho e levou para a oferta.
Já Caim não fez assim. Caim foi lá, pegou do último que tinha lá e levou, porque era dia de ofertar, então ele pegou o que tinha e levou. Então, o que vale a letra aí é a sinceridade. Então, vamos em Gênesis 5, de 21 a 24. Fala assim: Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. Andou Enoque com Deus e depois gerou a Matusalém, que viveu 300 anos, e teve filhos e filhos. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque como já não era, porque Deus a tomou para si. Então, de Enoque, nós podemos tirar de Enoque o quê? A comunhão que ele tinha com Deus. Ele tinha uma tamanha comunhão tão grande que foi caminhando com Deus, até que Deus tomou ele para si. E em Gênesis 12, de 1 a 3, vamos lá, galerinha. Gênesis 12, de 1 a 3, vai falar assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, abençoarei e te engrandecerei o seu nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoam e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então daqui nós vamos tirar. Deus deu uma ordem a Abraão para ele sair da sua parentela. E Abraão foi. Então tem que aí a obediência, que a gente já estudou, hein, galerinha, sobre a obediência. Então teve uma obediência, teve uma promessa que Deus prometeu a Abraão e teve algumas cláusulas aí, que ele falou o quê? Ser tu uma bênção. Então aonde Abraão parava nas cidades, que ele parou em vários lugares, ele levantava um altar para Deus. E quando você levanta um altar para Deus, com certeza muitas pessoas foram tocadas, foram seguindo a Jesus. Então, há muitas pessoas na terra que são benditas. Todas as famílias são benditas. As famílias que aceitam a Jesus no seu coração são famílias benditas. Então, a promessa do Senhor se cumprindo aí, certo? Então, a gente viu que temos que ter sinceridade no coração, temos que andar em comunhão, temos que obedecer, temos que acreditar nas promessas, temos que ser bênçãos, né? Nós não podemos ser maldição na vida dos nossos pais, na vida dos nossos tios, na vida dos nossos irmãos. Nós temos que ser bênçãos, certo, galera? E aí, voltando lá, nós vamos falar o seguinte: conectando. Nós vamos agora conectar no estudo aqui. Nesse estudo nós vamos conhecer um livro do Novo Testamento, que é em Hebreus, certo? Esse livro é uma carta que foi escrita provavelmente pelo apóstolo Paulo aos cristãos e cristãs. O Hebreus, nesta carta, o autor fala muito da fé, pela ela base da vida das pessoas que seguem a Jesus Cristo. Na Bíblia encontramos muitas histórias de pessoas de fé. E justamente isso é que o autor da carta relembra as pessoas que são a inspiração de fé para nós. Então, assim, na Bíblia nós temos muitas pessoas que nos inspiram a fé. Como eu já comentei uma vez com vocês, que eu gosto muito de Paulo. Paulo, para mim, é um grande exemplo de mudança de vida, mudança de fé, né? Ele mudou a vida realmente. Então, falamos sobre a fé. A fé significa viver com fé. O que significa viver com fé? Por que a fé é tão importante para nos relacionarmos com Deus? A fé é a convicção de fatos que não se veem, escreveu o autor da carta aos Hebreus. E para mostrar a importância da fé, ele relembrou o testemunho de várias pessoas que os hebreus conheciam, bem que tiveram uma vida marcada pela fé
em Deus. Pessoas comuns com sentimentos e dificuldades que qualquer uma poderia ter, mas que tiveram experiências especiais por conta da confiança que tinham em Deus. Abel, como nós falamos, foi filho de Adão e Eva. Abel levou uma oferta que agradou a Deus. E porque Deus ficou tão feliz com a sua oferta, porque ele ofertou com fé, ele ofertou com sinceridade, ele ofertou de todo o seu coração. Noé, sua história é muito conhecida. Ele construiu uma arca, enquanto todos duvidaram de sua palavra, foi fiel a Deus e confiou o tempo inteiro. Noé, na época lá, não chovia, né? E Deus falou o quê? Vai, faça a arca grande, colocou quantas medidas e tal, e ele foi fazendo. Passavam lá e falavam, isso aí é louco, que nem chove, e ele quer um dilúvio. E ele acreditou no que Deus tinha falado. É um ato de fé? É um ato de fé. Abraão e Sara. Pela fé, Abraão obedeceu a Deus e seguiu para uma terra desconhecida, confiou nas promessas de Deus. Pela fé, sua esposa Sara foi mãe, mesmo sendo idosa e não podendo ter mais filhos. Seus herdeiros também deram testemunho de fé, se mantendo fiéis a Deus de seus pais, Isaac, seus filhos Esaú e Jacó, e também José, filho de Jacó. Então aí a gente vê que vocês vão lembrar da história de Jacó, vão lembrar da história de José, que José foi governador, né? Então vocês vão ver que a palavra do Senhor, as promessas do Senhor, com todas as nossas dificuldades, ela se faz, né? Ela se realiza. Moisés, a mãe de Moisés, teve muita fé ao colocar ao filho dela, né, o bebezinho, nas águas do rio, confiando que Deus o salvaria. Pela fé, Moisés deixou a vida de luxo no Egito e se uniu ao seu povo para lutar por liberdade e salvou os hebreus que estavam escravizados por Faraó. Quanta gente se lembra, quanta gente para lembrar de Josué. Ele conduziu o povo à terra prometida, Raabe que ajudou nessa missão. Aí nós podemos ler em Gênesis 11, Baraque, Juízes 4, 6, Sansão, Juízes 13, Jefté, Juízes 11, e que foram fiéis também a Deus em tempos de guerra. O rei Davi, Samuel, todos os seus profetas que enfrentaram situações de perigo para manter-nos fiéis a Deus. Então, ser fiel também é uma condição que nos leva a nos unir a Deus. E você, tem fé? Hein, galerinha? Iris, Tawane, Ana Clara, Juan, vocês têm fé? O que vocês pedem a Deus? Como pedir a Deus? Aonde Deus nos ouve? Através da oração. Somos chamados a viver de fé, de vida, de viva. E o que não expressa apenas com palavras, mas com gestos de ações. Deus nos convida a nos aproximar dele, sem duvidar, confiando de todo o coração que ele nos abençoa, cuida e sabe do que precisamos. Oração de hoje. Senhor, confiamos em Ti, sabemos que o Seu amor não é infinito. Sabemos, Senhor, que o Seu amor é muito grande para conosco, Deus. Sabemos que nós somos seres humanos, ó Pai, pecadores, Senhor. E muitas vezes, Senhor, não somos fiéis como o Senhor merece. Mas sabemos que o Senhor tem promessa, Senhor, de vida para nós, ó Pai. E sabemos que a Sua fé, Senhor, é brotada em nosso coração. Que é o Senhor que nos dá fé, Senhor, de acreditar que tudo que aconteceu, ó Pai, desde quando o Senhor surgiu, fez o mundo, ó Pai, quando tudo se aconteceu, Senhor, das histórias, ó Pai, que vemos na Bíblia, ó Pai, não temos como palpá-las, ó Pai, mas sabemos que de fato tudo aconteceu, Deus. Tudo foi pela Sua glória, Senhor, pela Sua honra, Deus. Acreditamos, ó Pai, porque a Sua fé, Senhor, é brotada em nosso coração, Deus. Senhor, que nesse momento, ó Pai, de coronavírus, ó Pai, que podemos, ó Pai, ter essa fé, Deus, que
tudo vai passar. Senhor, guarda, Senhor, os pequeninos, ó Pai, da tua casa, Deus. Abençoa, Senhor, a sala, Senhor, da tribo de Judá, Deus. Abençoa, Senhor, Juan, Iris, Ana Clara, Tawane, Deus, Pedro, que possamos, ó Pai, ainda estar unidos, ó Pai. Ó Deus, que essa fé seja mínima, Pai, seja como um grão de mostarda, Deus, como a tua palavra fala, Deus, mas que ela seja tão grande, Senhor, a ponto de mover montanhas. Senhor, nos aumente a nossa fé, ó Pai, nos guarda, Senhor, nos proteja nesse momento de tamanha dificuldade. Mas, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, nos abençoar. É o que eu lhe peço em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Continuando a aula, então, como nós aprendemos aqui, que Deus existe. Existe porque nós temos fé. E essa fé, quem nos dá é Deus. Deus é que coloca essa fé no nosso coração. Sem essa fé, nós não vamos crer que Deus existe. Nós vamos viver como esses cientistas, dando eles indagação que o mundo surgiu de uma explosão, que o mundo surgiu de N coisas, do Big Bang, que o homem é do macaco. Nós não vamos acreditar que nós somos feito do pó e do pó da terra tornaremos, que nós temos o fôlego de vida porque foi Deus que nos soprou esse fôlego de vida. Então nós temos fé porque Deus nos brota isso no nosso coração e que nós não possamos perder jamais essa fé. E o que nos leva a Deus? A sinceridade do coração, a comunhão. Como é que nós temos comunhão, galera? Através da oração, da leitura da palavra, do louvor. Tudo isso nos faz termos comunhão com Deus. Devemos ser obedientes à sua palavra. Como é que nós aprendemos a ser obedientes? Lendo a palavra. Através do quê? De provérbios, de salmos, eclesiastes, a palavra toda, né? A Bíblia toda nos ensina a sermos obedientes, mas em provérbios nós vemos muito conselhos sábios, em salmos e eclesiastes. Lembra que a gente viu no domingo retrasado, galerinha, sobre salmos, que salmos tem várias orações, em provérbios vários conselhos, em eclesiastes também. E o que nos liga a Deus? A oração. A oração, o amor de Deus para conosco, nos liga a Ele. Então, devemos sempre orar para mantermos conectados com o Senhor, falando com Ele daquilo que nós sentimos, acreditando que as suas promessas vão se realizar. E aí, galerinha, na sua casa hoje, você vai pegar uma folha junto com o papai, com a mamãe, com quem estiver em casa, ou até mesmo você sozinho. Você vai fazer uma atividade. Quando nós voltarmos fisicamente, logicamente que eu vou querer ver essa atividade feita. Então é o seguinte, você vai colocar, você conhece alguém que tem muita fé, que demonstra em atitudes, em palavras, que confia em Deus, e que Deus é guiado por fé? Faça um desenho da pessoa, você vai desenhar a pessoa aqui, ó, quem é, e escreva abaixo as qualidades que você admira nela. Então aqui você vai escrever as qualidades, se você vai falar, olha, eu gosto dessa pessoa, admiro essa pessoa aqui, porque ela realmente tem uma vida de fé, ela realmente conquista as coisas porque ela tem fé. E olha, eu admiro ela porque as qualidades dela são, ela é determinada, ela é assim. Então aí você vai colocar, tá? E hoje compartilhar. Que tal compartilhar um testemunho de fé para a sua turma? Você tem uma história em que precisou de ter fé para nos contar? E aí você vai fazer isso, você vai compartilhar com quem? Você vai pegar e escrever a sua textinho, ou vai fazer o seu videozinho e colocar aí na Turma Crescendo para Jesus, e você vai compartilhar para mim qual o testemunho de fé. Você lembra
esqueci o nome dela. Da filha da Sandra, ela tinha um testemunho de fé. Lembra que ela orou pelo patins? E quando foi no final do ano ela ganhou um patins? A Eloá, então, ela teve uma experiência com Deus, um testemunho de fé. Ela pediu algo e Deus realizou. Então, assim, vocês vão lá, vão colocar o testemunho de fé. Tem também a filha da Fabíola, a Luana. A Luana tem um testemunho de fé muito bonito. Ela fez um jejum, né, Luana? De doces na época. E os pais delas foram para o encontro com Deus. E a família dela foi restituída. Isso é um testemunho de fé. E vale falar, Luana, que você também está convidada para participar da salinha Tribo de Judá. Então aí serve para você também essa aulinha. Se você quiser compartilhar mais testemunhos de fé, Luana, só fazer o seu videozinho e postar aí no Crescendo para Jesus. Ana Clara também, Juan, deve ter muito testemunho de fé aí, né, Juan? E Iris, Tawane, todo mundo aí. A Tawane que é mais tímida, Tawane, pode escrever, faz o seu, se você não quiser falar do seu testemunho de fé, escreve aí seu testemunhozinho de fé, coloca bem nítido aí pra gente ler o seu testemunho de fé, porque com certeza você também tem um, tá bom? Beijo, galerinha, até domingo que vem. A Lilica vai passar na casa de vocês domingo que vem, tem surpresa aí na ED. Beijos pra todo, um bom dia.